seja muito bem-vindo. Esse é o Saúde em Foco, podcast que leva até você informações de saúde de forma leve, prática e acessível. Eu sou a Amanda, enfermeira especialista em promoção da saúde e gestão de serviços em saúde, com muita alegria que vou conduzir este podcast. O Saúde em Foco é uma realização do Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Ele nasceu com o objetivo de trazer conhecimento, dicas e curiosidades para as famílias e toda a comunidade. Aqui você terá a oportunidade de aprender e refletir sobre os mais diversos temas de saúde, sempre com a participação de profissionais que compartilharão a sua experiência e conhecimento. A cada 15 dias você encontrará um novo episódio no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve, ativa as notificações e acompanhe a cada novo bate-papo. E para estrear o nosso primeiro episódio do Saúde em Foco, temos um convidado especial, o Werner Gustavo Wirsch, sócio-diretor do Lab VW, uma referência em medicina diagnóstica, e ele é formado em administração de empresas pela UFSC, possui MBA em gestão de TI pela FGV e uma pós-graduação em excelência operacional em saúde pelo Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite / sorteio, né? Para quem não sabe, eu também faço parte do Núcleo da Saúde e queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Que a gente mesmo está criando, e agradecer por você aceitar o desafio de ser o nosso rosto aqui do Saúde em Foco, uma iniciativa assim, que eu acho que vai trazer bastante conteúdo bacana para toda a comunidade, né? Conteúdo relevante, saúde, para a gente aprender e trocar bastante, né? Acho que a internet, com as suas ferramentas todas, traz uma chance de interação que até então a gente não tinha tanto, né? Então a gente tem essas oportunidades aí, eu acho que vale a pena aproveitar. Hoje a gente iniciando com um tema super em alta, né? Mapeamento genético. Bastante. Uma revolução dentro da medicina. Bastante coisa. O diagnóstico por DNA, né? Ele, pelos genes, né? O estudo dos genes, tem uma proposta assim bem de ampliar muito o leque, né? E de talvez fazer uma mudança há muito esperada, eu acho que por todo mundo, assim, né? Porque muito se fala, né? Que o sistema de saúde ele trata a doença, né? E a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Então, só que às vezes carecia um pouco mais de instrumentos e ferramentas, né? Para a gente conseguir ser bem proativo, né? E às vezes até bem proativo e preciso, né? Para estar agindo em causas certas, né? Porque saúde quando você fala de saúde e o leque de coisas que você consegue evitar, o leque é muito gigante, né? Então, onde eu preciso focar mais? O que exatamente eu preciso fazer? Né? E o diagnóstico via DNA, ele vem ajudar a contribuir, te dar um pouco mais de direcionamento nisso, né? Então, é bem bacana. Muito interessante. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, conta um pouquinho para nós da trajetória e da história do Lab VW. O laboratório ele foi fundado pelo meu pai, e já há 61 anos, né? Estamos entrando no 61º ano, né? E desde 2006 eu assumi, né? Com o falecimento do meu pai, eu acabei assumindo a gestão da empresa. Eu tinha na verdade não tinha nem formado ainda, né? Eu estava ainda no último semestre da faculdade, né? Ainda tinha um semestre para fazer, o próximo semestre. Mas eu tinha aula só dois dias por semana, né, lá em Florianópolis. Então eu já vim de muda um semestre antes, né? Mudei para Brusque de volta, né, para morar com os meus pais. Foi uma adaptação bem grande na época. Imagina. Né? E aí, quando eu vim, logo depois meu pai acabou falecendo, né? Ele teve uma endocardite, né, e depois uma complicação por infecção, né, e sepse, né? Então acabou falecendo. E desde então eu assumi a empresa com todos esses desafios, né? Medicina diagnóstica, a saúde como um todo, eu acho, né? Tem
1 milhão de desafios, né? Saúde não tem, todo mundo fala, saúde não tem preço, né? Mas ela tem custo, né? Então a gente precisa sempre trabalhar bastante para estar entregando o máximo de valor, né? Para as pessoas, para os nossos clientes, e de maneira que a empresa também consiga se sustentar, né? E quando eu falo valor em saúde, né? Acho que o maior valor para a saúde assim, é a pessoa estar bem, né? Estar bem, totalmente funcional, né? Vivendo, né? Vida. Isso. Então, o nosso propósito na empresa é aumentar a expectativa de vida, né? Através das melhores respostas em análises clínicas, né? É uma frase bonita, né? Mas ela realmente sugere o que a gente quer fazer, né? E eu vou ser bem assim, eu não gostava dessa parte de expectativa de vida, né? Porque sempre me remetia muito àquela, sabe aquele indicador que a gente via na aula de geografia quando era pequeno, não sei, a expectativa de vida do brasileiro, né? Ou a gente vê muito no jornal, é de tantos anos, né? E sim, a gente também acaba, quando trabalha e entrega um diagnóstico bem preciso, a gente acaba impactando nesse indicador de longevidade, né? Mas eu acho que muito mais que isso é como você falou, né? É a expectativa da vida, né? O que você espera da sua vida, né? Pô, você quer viver plenamente o mais tempo possível, né? Então, não é só ficar velhinho, né? É ficar velhinho vivendo com intensidade, né? Com bastante coisa, aproveitando os netos e as coisas todas que a gente pode desfrutar da vida, né? E o laboratório, né, VW, ele é conhecido por trazer novas soluções, por inovação. E você falando do propósito, fica muito claro, né? A motivação de trazer para a cidade, aqui em Brusque, os testes, a testagem genética, né? E para quem não está muito familiarizado com testagem genética, mapeamento genético, e qual o objetivo deles? A finalidade? Os estudos genéticos já existem há bastante tempo, né? Lá em 1800 e alguma coisa, né? Teve um cientista lá, suíço, Frederick alguma coisa, né? Que eu vou esquecer aqui, vou falhar com esse nome. Mas lá ele já, olhando, estudando as células, ele já conseguiu detectar no núcleo das células uma estrutura desconhecida, né? Então você veja, lá em 1800 e vai lá pedrada, né? E aí depois tem uma história bem famosa de um monge, Gregor Mendel. Esse monge, todo mundo estudou na escola, eu tenho certeza, na aula de biologia lá, que ele fazia os experimentos dele lá com mosquitinho e com ervilha, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Só que os estudos eles só foram reconhecidos anos depois, né? Mas ele conseguiu ver que conseguia levar características, né, de uma geração para outra, né? E só em 44 que eles conseguiram uma prova de hereditariedade, né, em 1944, e depois em 53, se eu não me engano, é que veio a forma, né, o descobrimento da forma lá do dupla hélice, né, do DNA de fato, assim como a gente tudo conhece, né? E aí essa estrutura ela começou a ser estudada bastante, né, ganhou muita força na década de 90 com o projeto Genoma, né? E aí, tipo assim, foi sendo estudaram muito até 2003, quando eles disseram assim, 2003 agora a gente mapeou todo o genoma humano, né? Então, mas o que é o genoma humano, né? Temos os 46 genes, né, que são formados por 23 pares, né? São sempre duas pares, que um você recebe do seu pai, outro você recebe da sua mãe, né? E aí dentro desses genes dentro desses pares, desses cromossomos você vai encontrar os genes, dentro desses genes você vai encontrar os alelos e suas variações, né? Então é uma coisa bem complexa, né? E o teste genético ele vai procurar essa última variação, né? Porque essa variação é que vai determinar as características individuais de cada um, né? Então, você imagina, parece, são só 23 pares, nem é tanto assim, né? Mas em cada cromossomo tem 20, 25 mil genes, né? E aí,
você imagina todas as variações, né? Combinações possíveis. As combinações possíveis que isso começa a gerar, né? Então, de uma maneira geral, tem mais ou menos uns 3 bilhões de variações, de características assim, que a gente conseguiria avaliar, né? Mas o ser humano, eu e você somos 99,9% iguais, né? Então, esse 0,1% é que dá toda a variedade da vida humana. Essa diferença entre nós, exatamente. né? De características, predisposições. Mas assim, mas 0,1%, né? Até vindo para vir para cá, eu estava estudando um pouquinho, né? Para não falar bobagem, né? Mas é uma coisa legal, assim, né? Que todo ser vivo tem DNA, né? E aí eu falei assim, como é que isso funciona com outras espécies, né? A comparação percentual de diferença, né? De um chimpanzé a gente é 1,5% diferente, né? Então, se você vê, 1,5% de diferença, né, faz a gente conseguir ir para a Lua, né? Ou ficar lá comendo raiz e tal, não sei o quê, né? Mas o que eu achei mais legal é que assim, se você comparar você com uma banana, com o DNA de uma banana, você é 60% igual. Meu Deus. Então, se alguém chamar você de banana, essa pessoa está meio certa. Está no meio. Um pouquinho acima do meio. Exatamente, né? Então, o estudo começa a se analisar todas essas características, né? Então, você imagina o grau, o volume de estudos que são necessários para analisar essas variações genéticas para determinadas doenças, fazer essas relações estatísticas, né? Porque hoje é assim que se faz, né? Para a gente atrelar que aquele gene ele está associado com determinada condição específica, né? Começa esse gene aqui ele ajuda a produzir determinada proteína que gera determinados resultados e assim vai, né? Então a gente começa o estudo a partir daí, né? De uma maneira mais leiga, assim, falando, assim, começamos daí, né? E você vê, né? Esse 1%, 0,1%, são mais de 3 bilhões de possibilidades na base, esse 0,1 ele é 3 milhões. Sim. Então, esses 3 milhões que nos diferem é complexo, é uma complexidade, né? É muita coisa. É complexo, né? E nesses 3 milhões, não são todos os genes que estão sendo estudados numa testagem. Não. Né? Não tem como checar nos 3. Ainda está em avanço, né? Está em avanço, né? Eu entendo, assim, que tem outras tecnologias que estão vindo para auxiliar o avanço mais rápido, né? Dessas análises, né? E essas correlações, né? Com a inteligência artificial, essas coisas assim. E porque a velocidade ela vai aumentar muito, eu acredito, a partir de agora. Mas hoje, com os testes que a gente oferece, né? Hoje a gente consegue mapear até 310 características. 310. Né? É o máximo que dá de analisar? Não, tem testes para características específicas, mas aí que são testes desenvolvidos, né, bem especificamente, né, e aí eles são vendidos meio que separados. Por exemplo, esse pacote que a gente tem, ele vai pegar um pouco de tudo. Tendência a ter diabetes tipo 2, cardiopatias, câncer, se você absorve bem cafeína, se absorve bem vitaminas. Então, tem desde coisas relacionadas ao seu metabolismo nutricional, performance esportiva e também uma parte de saúde bem bacana, que vai envolver riscos para doenças e como você responde a alguns medicamentos. Né? Então, isso é uma ferramenta absurdamente assim, bacana para executar uma coisa que eu tive. A primeira vez que eu tive contato com isso foi em 2006. E eu lembro bem assim que foi 2006, porque eu estava fazendo o meu TCC na época ainda, né? E eu estava pesquisando muito assim como a saúde, o que ia ser da saúde assim, né? O futuro da saúde. Daí eles falavam muito medicina personalizada, preditiva, preventiva, né?
Então, pô, como que esse DNA me ajuda, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu já fiz mais de um teste genético, né? A primeira vez que eu fiz também já faz muito tempo, né? O custo era muito maior naquela época. E eu fiz o primeiro pacote que eu fiz foi focado em cardiorrespiratório, assim, né? Doenças cardiorrespiratórias, né? Porque eu vi aqui na família da minha mãe tinha bastante, né? Situações. Meu avô faleceu com diabetes, de problema cardíaco em decorrência, né? Foi um infarto, né? Mas em decorrência de complicações do diabetes, né? E aí eu tenho vários tios que também têm problemas cardíacos, então eu falei, vou fazer uma testagem. E aí deu as luzinhas de atenção para mim, tanto para diabetes quanto para problemas cardiológicos, né? E esse foi o primeiro pacote que eu fiz e ele já começava a me dar algumas orientações, né? Então, começou assim, com o teu perfil é importante você sempre estar atento a peso, né, alimentação, praticar esporte, dormir bem. São conselhos bem genéricos, né? Mas ele também trouxe algumas coisas específicas. É bom você acompanhar homocisteína, alguns marcadores né, de sangue mesmo, exames de sangue assim, mais específicos, e que eu comecei a colocar isso no meu check-up, né? Então, é uma atitude bem proativa, né? E até vou fazer um gancho aqui, Werner, porque fiz a testagem, né? Identifiquei as predisposições. Isso está se trazendo porque tinha um histórico na família. Sim. E te deu essa curiosidade para entender o quão você estava predisposto, e acho que isso é importante também as pessoas entenderem. Eu estou com um exame na mão, não é uma sentença. Isso, não. É uma predisposição e que em algumas doenças me dá a possibilidade de fazer gestão do que a gente chama de fatores externos, que são os hábitos, né? Hábitos, ambiente, né? Para que ou eu consiga um diagnóstico precoce para conseguir um ganho de tratamento, se caso for acontecer a doença, né? Ou ainda eu consigo até postergar até o final da vida sem desenvolver a doença. Então, era esse teu cenário. Você estava com esse teste na mão. Isso aí. E começou a incluir cuidados antecipados que talvez não faria se você não tivesse feito o teste. Sim, eu acho assim que todo mundo sabe, né? Que você precisa comer balanceadamente, dormir bem e fazer exercício físico, né? Então, são os 3 grandes conselhos, vamos dizer assim, que todo mundo... e tomar bastante água, né? São 4, então. Então, todo mundo sabe isso, né? Mas assim, se você começa... parece muito genérico, né? Isso não vai acontecer comigo, né? Tipo, todo mundo acha isso não vai acontecer comigo. Mas se não acontecesse essas coisas com você, né? Com as pessoas, na verdade, uma pessoa também super saudável também não tinha um infarto fulminante. Sim. E isso acontece. Acontece. Né? Então, assim, então, o que acontece, Werner? Ele tinha ou não tinha predisposição para ter infarto? Talvez ele tinha e talvez ele não tinha e aconteceu, né? Mas se ele tinha, se ele era super saudável, ele podia ter tido muito antes, né? Ele podia ter tido uma situação desse infarto muito antes. Ou, né, se ele cuidando, ele com certeza aumenta as chances dele de prolongar essa vida, né? Numa condição boa, como a gente estava falando, né? Mas eu, tipo assim, embora eu comecei a colocar isso no check-up, eu não tinha uma vida muito assim, super saudável, não, né? Então, eu até uns anos atrás eu estava bem acima do meu peso, né? Bem acima do meu peso, praticava exercício assim, muito assim, não faltava, né? Não tinha disciplina, e até o dia assim, cara, eu lembro que eu estava viajando, depois eu voltei da viagem, agora chega, eu estava fazendo 37, né? Eu lembro certinho porque, daqui para frente, né, é mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, então é mais fácil eu fazer um esforço agora, né? E até pensando nesse mais difícil, né? Queria falar de um post que eu vi, né? Porque a gente fazer um gancho aqui, né? Eu vi um post de um empreendedor aqui da cidade, aqui de Brusque. Eu acho que ele também estava replicando, né? Um post que é o Thiago Valiati, agora estou perdido assim, né?
o post basicamente dizia assim, né? Obesidade é difícil, manter uma dieta restrita é difícil, ser obeso também é difícil. Ter saúde, manter a prática de atividade física é difícil, né? Mas ter saúde, para manter a saúde é difícil. Mas não ter saúde também é difícil. Então, a vida sempre vai ser difícil, escolha o seu difícil. Ele falava basicamente assim, né? Então, então assim, eu pensei, cara, eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa para melhorar, né? Então, porque eu já sabia disso, né? Dessa minha condição, né? E aí eu... peguei essas informações, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. Aí eu entrei numa dieta, né, que deu certo para mim, né, aconteceu, né, e eu já estava fazendo bastante exercício nessa época, eu já tinha agregado essa disciplina de fazer exercício. Então foi uma coisa de cada vez, né? Então comigo aconteceu assim, pelo menos, né? Não foi nada planejado, mas foram etapas que eu fui vencendo. Adotei os meus check-ups anuais, né? Comecei a colocar marcadores específicos. Beleza, estava tudo certo, né? Tudo certo. Mas quando a gente é mais jovem, né? O problema, o corpo ele trabalha muito bem, né? Então ele vai compensando eventuais dificuldades, né? Então, se eu estava um pouco acima do peso, o corpo trabalhava mais, com mais força, vamos dizer assim, para compensar alguma coisa, né? Depois eu comecei a fazer exercício, né? Atividade física. E depois que eu fui fazer a dieta, comigo funcionou muito bem. Foi nessa ordem. Comigo funcionou muito bem porque eu fui me adaptando uma coisa de cada vez, né? Então funcionou muito bem e hoje estou bem saudável, controlando ainda meus marcadores, porque não quer dizer, né? Sim. Um dos marcadores meu colesterol ele está no limite, né? Então são coisas assim, eu preciso dar uma segurada em alimentação de carne vermelha, essas coisas assim, que eu como bastante. Né? Então, essas coisas que a gente vai adequando, porque você tem informação, né? Sim, aí vai personalizando o teu cuidado. Isso. Diferente de você estar na frente de um médico ou de um outro profissional de saúde, com essas informações em mãos, onde o planejamento é o teu planejamento de saúde, né? E, Werner, tu comentou assim, eu já fiz 2 exames, né? 2 painéis, em 2 momentos diferentes. Sim. Isso pode ser uma dúvida também das pessoas. Tá, então os exames modificam. A nossa genética ela é única, mas o exame ele é feito por associação, né, da base de informações. Acho que conta para nós um pouquinho essa diferença de fazer. Eu posso fazer hoje um exame, daqui uns anos fazer outro, e pode vir informação diferente. O porquê isso se a genética é única, né? Não, perfeito. A genética vai ficar ali, né? Sempre, né? É a mesma. Tem um conceito aí que faz acontecer a síntese, que o DNA ele é lido de uma maneira diferente, né? Que é um conceito de epigenética, mas eu não vou entrar nesse detalhe aí porque eu sou administrador, né? Não sou médico, né? Ou um cientista, biomédico, seja o que for, para eu poder explicar isso com maestria, né? Mas tem a epigenética, né, que basicamente vai ligar e desligar alguns comandos do DNA para fazer síntese proteica, né? Então, mas é a mesma genética, né? E o segundo teste deu tudo igual, né? Deu tudo igual, não mudou nada, né? Tem o teste que a gente faz, ele até permite você baixar, né, essa base de dados que eles processaram sua, né, dos seus genes, né? E se você quiser eventualmente um dia levar essa base para outro lugar analisar, outra base de dados, né? Outra base de dados com outros estudos e tal, isso pode ser feito também, né? Então basicamente é um teste que o processamento dele é uma vez só, né? Se ele for feito corretamente é uma vez só, é isso mesmo. Para quem tiver interesse em realizar o teste, como é que funciona o processo? Como é que é a coleta? Em quanto tempo fica pronto? Como é que é a entrega desse resultado? Tá bom. A coleta em si é super simples, né? É um cotonete, né? Um swab na boca, você vai passar o swab por 1 minuto numa bochecha. Aquele que ficou famoso no Covid, né? Era no nariz. Era no nariz, esse é na bochecha. Aí vai passar um swab, por 1 minuto vai ficar passando na bochecha. Vai pegar um outro swab, vai passar 1 minuto na outra bochecha e mais 30 segundos em cada lado
para a gente coletar material genético suficiente, né, das células da boca mesmo, né? E daí isso a gente envia para um laboratório que vai fazer toda a análise, né? E a gente faz depois essa consulta é toda feita num portal, né? A entrega é muito bacana, assim, a gente consegue ver a ancestralidade da gente, né? Então vem todos os dados lá né? Eu sou, por exemplo, a minha ancestralidade é 98% europeia, 2% de vários países, tá? Não é só tipo uma coisa só, né? De vários países. E 2% Américas, né? Até uma coisa assim que fiquei bem surpreso, porque daí é mais da Argentina do que do Brasil mesmo, assim, né? Então eu fiquei, pô, eu sou argentino, né, cara? Sacanagem. Mas é bacana esse teste, justamente até às vezes quebrando um pouquinho, às vezes até de preconceito. Sim, né? Exatamente. Tem até um vídeo bem famoso, assim, é bem bacana isso mesmo, que teve gente assim, que ficou emocionada de ver, assim, né, a diversidade da qual ela fazia parte, né? Então é muito bacana e é um teste assim que todo mundo pode fazer, assim, né? Você pode ir lá e pedir, né? Esse não é um teste coberto, né, por planos de saúde, essas coisas assim, é uma dúvida também bem frequente. Então, eu tenho vontade de fazer o teste, como é que faz? Não, se apresenta no laboratório, né, ou liga para a gente, né, e a gente vai conseguir, com certeza, te encaminhar para a nossa melhor unidade, coletar isso em casa, né, que é uma coisa que facilita também, né, em casa, no trabalho, tanto faz, né. Você passa o seu endereço, a gente vai até você e faz essa coleta. E o teste, normalmente, ele demora uns 30 dias úteis, assim, né. É um teste assim que demora mais, né, para ser realizado, mas até pela extensão dele, né, a análise toda que precisa ser feita, né. E o laudo que vem, as pessoas perguntam bastante, assim, ele vem bem cheio de informação. Ele é bem rico, né? Então você vai clicar lá, como é que eu vou entender isso, né? A pessoa pergunta, se eu não tiver um médico para pedir, como é que eu vou entender? Então ele é bem rico mesmo, ele ajuda você lá, o que é essa variação no gene tal, não sei o que, né? Ele não vai falar isso, ele vai falar direto a característica. Então o meu risco elevado para doenças cardiovasculares, né? Então ele vai lá e vai dizer assim, genital. E aí ele dá um texto, né? Assim, esses genes são associados a isso, ele dá uma explicação para a gente mesmo entender, não é pro médico, né? E dá sugestões também do que ser feito, né? Então, e se você ainda quiser, se a pessoa ainda quiser, ela ainda consegue fazer uma consulta, né? Temos um profissional aqui em Brusque que a gente está referenciando, né? Para fazer essa leitura também, se a pessoa se interessar em fazer algo mais profundo, né? E então assim, tá uma coisa bem bacana e prático, assim, né? Então, eu sou administrador, né? Você vê, né? Lógico, eu tenho muito contato com todos esses sistemas no meu dia a dia, né? Vamos dizer assim, talvez pode ser considerado que é um pouco mais fácil para mim ler essas coisas. Mas quando a gente vai falar de gene, não sei o quê, eu sou leigo como qualquer um, né? Então, aí essa leitura me facilitou muito a compreensão, né? E o poder que aquilo me dá, né? De novo, né? Tem o meu risco cardiovascular, né? Tem uma parte do teste do painel mais completo que a gente oferece, que é uma parte de farmacogenética, né? Então, o que é isso? É quando eles conseguem ver como o seu DNA, como você reage a determinados medicamentos, né? Então, diz lá, eu tenho risco cardiovascular, né? Um medicamento que é amplamente usado para reduzir colesterol, que é altamente relacionado com risco de doenças coronarianas, né? Colesterol alto, são as famosas estatinas. Então, no meu resultado, apareceram 2 estatinas lá que eu não posso tomar porque eu vou ter reação adversa, né? Então, olha o poder que isso me deu. Personalizou, né? Totalmente. Então, numa consulta com o médico falou assim, vamos ter que entrar em estatina. Eu falei, Então, tudo bem, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Mas eu já pego e já falo assim, eu não posso tomar nem essa e nem essa. Qual é o caminho que a gente vai seguir? Porque a minha genética, né, aponta que eu posso desenvolver outros problemas, seguindo esse tratamento com essas 2, né? Então, é muito poder, né? A gente começa mesmo
pegar as rédeas da nossa saúde, né? E eu acho que isso, assim, isso está no nosso planejamento estratégico, né? Tipo assim, empoderar as pessoas a cuidarem da própria saúde, né? Porque hoje a gente terceiriza muito, né? Então a gente joga na mão do médico, do enfermeiro, né? E a gente tem que tomar controle. A partir do momento que a gente toma controle disso, né, é que eu acho assim que a grande revolução no sistema como um todo vai acontecer, né? É a participação exatamente. Com ciência do que está acontecendo e podendo direcionar. Ou seja, essa testagem, ela modificou o teu desfecho. Você poderia antecipadamente, né, acabar sofrendo de doenças, utilizar medicações que não, além de não talvez fazer o efeito desejado, ainda teria o efeito adverso, né, efeitos colaterais. E isso de maneira muito prática. Isso é saúde na prática. É você no centro, né, da tua saúde, fazendo as decisões, acompanhado por profissionais, né, que estão te direcionando, mas você participando. Acho que isso a participação é a grande chave aqui que esse teste possibilita, né? E com esse painel, esse portal, entendi que é um portal que vem o resultado, né? Ele desmistifica totalmente aquela questão assim, por que eu vou fazer um teste para descobrir se eu vou ter, eu vou ter. Isso. Né? Não cai por terra, né? Cai por terra. Só por essa pequena análise que a gente fez aqui, comentou, né? Agora. E até assim, por meio que uma curiosidade, assim, né? Mas por que eu quero saber a ancestralidade? Tem uma razão também, né? De você analisar a sua ancestralidade. Os estudos, eles são... por exemplo, tem muitos estudos dos genes que são feitos na população europeia, na população asiática, né? Aí quando você vai ver sua ancestralidade, mas eu sou 98%, geneticamente eu sou 98% europeu, então, esse estudo tá adequado à minha realidade, né? Então, tudo tem uma razão, assim, né? É muito bacana de ver, de curioso, assim, né? Tem até genes, assim, vamos chamar assim de genes mais de curiosidade mesmo, assim, né? Então, tem o gene que você não tem, eu não preciso de tantas horas para dormir, por exemplo, assim, para acordar, né, regeneração. Bem, né? Então, um sono de 6 horas para mim tá ok, né? É no mínimo, né? 6 horas. Né? Mas também tem consumo de bebidas alcoólicas. Tem um gene que eles chamam do gene guerreiro, né? Que eles também chamam do gene do empreendedor, né? Que é um gene que mostra como você reage sob pressão, né? Então, esse meu gene ele deu um resultado moderado, né? Então, ou seja, tem situações de pressão que eu vou reagir melhor do que outras, né? Então, tipo assim, geneticamente, né? De novo, nada é uma sentença, né? É uma propensão, né? Aquilo, né? Uma predisposição. Então, perfeito. Uma conversa muito gostosa, acho que imperdível para quem quer tomar, como você falou, a rédea isso aí. em mãos, né? E principalmente o ganho que isso pode possibilitar. Para quem tiver interesse, né? Despertou aí a curiosidade para se conhecer melhor, né? É um exame que não necessita de um pedido médico, né? Por mais que seja muito interessante, após eu ter o resultado em mãos, eu tenho acompanhamento de profissionais de saúde, apresente isso ao meu médico, né? Para poder personalizar a assistência à saúde, né? E o planejamento de cuidados também e bem-estar. A coleta, ela é simples, pode ser feita em casa ou diretamente no laboratório de vocês, o resultado fica pronto em 30 dias e esse resultado vem num portal que traz aí toda as informações que hoje, quando a gente faz um exame laboratorial, ele vem ali aquele número, enfim, ele traz o valor de referência, né? Então, no portal vai ter toda uma outra contextualização e o teu percentual de risco, quanto, né? E não só para predisposição de doenças genéticas, mas sim também aquilo dentro de uma linha mais de bem-estar, de nutrição, metabolismo, do tratamento, né? Então é muito amplo. Muito, muito.
Tem até a propensão da pessoa a dietas mais famosas, assim, né? Mais tradicionais. A dieta mediterrânea, então, para mim não funcionava, né? Então, tipo, geneticamente. Então, o teste é muito completo, né? Acho que você sintetizou muito bem, né? Esse teste, ele é mais uma ferramenta, na verdade, tanto para a pessoa quanto para o clínico, né? Para o médico, como você falou, para o médico, para um outro profissional de saúde, né? Que possa ajudar a nos orientar a ter uma vida mais saudável, né? Eu acho que você sintetizou muito bem todo o processo de coleta, né? Mas sim, né? Às vezes, por mais que o teste é simples da gente ler e entender, tá, tipo, beleza, eu tenho todas essas informações, esse sou eu, né? Qual que é o meu plano agora, né? O meu plano de execução, né? O meu plano para mitigar os meus riscos. E aí o profissional entra para te ajudar, né? Então, te ajudar, te orientar como melhor proceder. Então, isso é muito, muito importante, né? Direcionar, né? Isso. E tem estudos que falam que quando as pessoas recebem o resultado, né? Estão com ele em mãos, geram um estresse momentâneo, porque daí eu estou me descobrindo. Sim. Mas é muito momentâneo, porque num segundo momento vem uma satisfação, porque acontece o que aconteceu contigo. 70% das pessoas no estudo, enfim, que foi recente editado, né, que foi recentemente liberado, 70% das pessoas mudaram o estilo de vida. Legal. Então você é uma prova viva dessa mudança, né? Sensacional. Quem não te conheceu antes, acho que pode ver nas redes sociais, não sei se vai conseguir ver o Werner antes e depois. Mas claro, não só a questão de peso, mas todos os outros indicadores de qualidade de vida, né? Você comentou conosco. E acredito que a gente está vivendo em Brusque, né? Então já tem o que a gente fala chamamos de saúde 4P. Essa possibilidade, né, do 4P, que é preditiva, personalizada, participativa, preventiva e participativa, né? Exatamente. E eu acho que a gente já tem o que tem de melhor. Já está em nossas mãos, de fácil acesso. Aí, cumprindo o nosso compromisso de trazer aqui aquilo que for acessível, né? Que for prático e que pode impactar forte na saúde. Tomar controle mesmo da nossa saúde, né? Eu encorajo bastante as pessoas a fazerem isso. Né? E a gente tem que assumir essas responsabilidades, né? É a nossa vida que está. Às vezes a gente fala, né? Eu vou dar um exemplo bem doido assim, né? Mas às vezes a gente está com um problemaço que precisa de um advogado para resolver, né? E a gente está lá sofrendo com aquele problema e o advogado ele está lá às vezes, né? Tipo, com toda a paciência do mundo e a gente fica, pô, não sei o que é lógico, o problema é seu, cara, né? O problema é seu, né? Você que está sentindo aquilo. E na saúde é isso também, né? O problema é seu, você que tem que resolver, às vezes, né? Tipo, você que tem que assumir, mas você precisa de um profissional para fazer um proxy ali, né? Ser uma pessoa para intermediar isso para você, né? Mas o problema é seu, você tem que tomar as rédeas da situação e buscar a sua solução. Isso. Quero agradecer a tua disponibilidade, essa conversa, esse bate-papo muito enriquecedor. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham curtido e que se apropriem dessas informações e usem da melhor forma. E queres deixar alguma mensagem final? É isso aí. Muita saúde para todo mundo, né? Estamos em 2025, né? Muitas coisas para acontecer. Desejo um feliz ano novo para todo mundo e é isso aí. Muito obrigada. Maravilha. E assim encerramos esse primeiro episódio. Foi uma conversa incrível. Muito obrigada mais uma vez, Werner, por compartilhar tanto conhecimento, informações valiosas, né, de impacto à saúde. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo com familiares, amigos. Nós queremos levar essas informações para o máximo de pessoas possível, né, para que a gente possa mudar e transformar mesmo a saúde. De quanto mais pessoas, melhor. E no dia 19 de fevereiro, te espero para mais um bate-papo com a fisioterapeuta Fernanda Freitag, que falará sobre a doença de Parkinson e a neuromodulação. Não perca, te espero até lá!